Oi, gente, estou de volta depois de um mês para mais um vídeo. Eu fiz essa pausa porque eu fiz uma viagem, né? Fui para Polônia. Se alguém tiver interesse em ver as fotos, tá lá no meu Instagram, a Cássio Lonestocco. Foi uma viagem muito bonita, um país lindo. E, bom, se alguém tiver interesse, tá lá. Então, como prometido, hoje eu vou começar a falar de famílias luso-brasileiras, né? São famílias de origem portuguesa, né? Que estão no Brasil aí, ah, dependendo da família, há mais ou menos tempo, né? Algumas desde o início da colonização, outras que chegaram nos séculos 17, 18, muitas chegaram no século 18. O caso de hoje é um desses, né? E também nos séculos 19 e 20. Então, a presença portuguesa, ela os portugueses estão onipresentes, se a gente pode dizer assim, né? Desde o século XVI, né? Estão presentes em toda parte no Brasil. E quase todo brasileiro descende de português, né? Há exceções, é claro. E... Mas eu quero mostrar, o objetivo desse vídeo é mostrar como é possível pesquisar famílias que as pessoas acham que vai ser muito difícil, porque são sobrenomes muito comuns. As pessoas geralmente não têm muito interesse, mas eu particularmente acho muito interessante, tão interessante quanto qualquer outro tipo de pesquisa. E trata-se de uma família Silva, né? Uma família Silva de Santa Catarina, né? É a família da minha mãe. E foi possível traçar toda a história dessa família por linhagem paterna, né? O pai da minha mãe, o avô paterno da minha mãe, e assim por diante, né? Todos esses homens Silva até o século XVIII, né? Sendo que o primeiro deles nasceu em 1762, né? Então são 200, mais de 250 anos, mais ou menos, de história, né? Dessa família no Brasil, no sul do Brasil, né? E antes disso vieram dos Açores, em Portugal. Então eu vou começar essa história lá em Portugal, né? E vou mostrar como essa família foi migrando, né? Então, dos Açores para o Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, até chegar ao Paraná. E, e como é possível pesquisar uma família Silva, né? Então, as pessoas costumam menosprezar ou desistir, não tem interesse, mas é muito interessante. Então, compartilhando aqui a minha tela e colocando uma música, como sempre, música portuguesa dessa vez. Vamos começar então a nossa viagem por Portugal. Mas a gente não vai falar de qualquer. Não vamos falar de Portugal no geral, vamos falar especificamente dos Açores. Então, vou explicar para quem não conhece nada de geografia de Portugal. Portugal foi criado, foi fundado no século XII, em 1139, pelo rei Afonso I, Afonso Henriques. Era um feudo, o Condado Portucalense, era um feudo do Reino de Leão. E o senhor feudal, que era o Afonso Henriques, tornou o condado independente do Reino de Leão, criou, portanto, o Reino de Portugal, né? Teve reconhecimento do Papa só no fim do século, em 1195. Todo mundo sabe, a Península Ibérica era habitada por cristãos, muçulmanos e judeus, né? Sendo que os judeus não tinham estados em que eles
governassem, digamos assim. Eles estavam presentes tanto nos reinos cristãos quanto nos reinos muçulmanos da Península Ibérica, né? E havia uma boa convivência, se assim podemos dizer, né? Entre judeus, cristãos e muçulmanos. É, mas, claro, a gente considera que os cristãos queriam reconquistar, como eles diziam, né, os territórios que os muçulmanos tinham conquistado desde o século oitavo, né? Os muçulmanos chegaram ali a partir do norte da África em 711 depois de Cristo, né? E tomaram todos os territórios do reino visigodo, né? E lá no norte da Espanha, o reino das Astúrias, cristão, começou a retomar territórios dos muçulmanos, né? Então, podemos dizer que havia uma boa convivência entre cristãos, muçulmanos e judeus em algumas épocas. Claro que quando a gente fala da reconquista, né, da reconquista da Península Ibérica, há muitas batalhas né, então é uma paz relativa, né, que os cristãos e os muçulmanos estavam sempre em combate, né? Podemos dizer que no período áureo da dominação muçulmana, né, em cidades como Toledo, Córdoba, havia, havia muçulmanos, cristãos, judeus, e em períodos em que não havia batalha, essa convivência pacífica era possível, né? Mas, claro, depois que o Reino das Astúrias começa a reconquistar territórios no norte da península, e a partir do Reino das Astúrias, outros reinos são criados, Reino da Galiza, Reino de Leão, Condado de Castela. Os cristãos vão ganhando poder é claro, muitas e muitas batalhas vão acontecer até 1492, que os muçulmanos são expulsos da Península Ibérica, né? Definitivamente. Mas então, Portugal é fundado em 1139. E Portugal, assim como os reinos vizinhos, Castela, Aragão, Leão, tem essa missão, digamos, de combater os muçulmanos e reconquistar os territórios rumo ao sul, né? Então, Portugal vai, aos poucos, conquistando esses territórios ao sul, até chegar ao Algarve, que é a região mais ao sul do território português, em 1248, com o rei Afonso III, né? Ali encerra-se a reconquista em território português. Em 1492 é a Espanha, né, que finaliza a reconquista, né? Então, 1248, o território de Portugal é basicamente como ele é hoje, né? Alguma, alguma diferença ou outra em cidades fronteiriças com a Espanha. E no século XIV, algumas navegações já começam a acontecer, as Ilhas Canárias são descobertas, mas principalmente no século XV, que é o grande século das navegações portuguesas, os portugueses vão mais longe, e descobrem os arquipélagos dos Açores e da Madeira. E claro, isso no início do século XV, se não me engano, na década de 1430, mais ou menos, o arquipélago dos Açores é descoberto. Era um arquipélago desabitado, né? Não havia população nenhuma morando ali. Mesma coisa na Ilha da Madeira, né? E os portugueses continuam as navegações e vão navegar, fazer toda a circunnavegação da África, chegam até a Índia em 1498, ao Brasil em 1500, e as pessoas já sabem essa história, né? Mas então, eles chegam lá na década de 1430, mais ou menos, nos Açores, não me lembro bem da data exata, né? Então,
pela historiografia tradicional, isso seria ainda fim da Idade Média, né? E começam a povoar essas ilhas, né? E, por exemplo, a cana-de-açúcar, que é introduzida no Brasil e torna-se o maior produto, a maior fonte econômica do Brasil nos séculos XVI e XVII, foi introduzida, na verdade, na Ilha da Madeira, né? Primeiramente. E acredito que nos Açores é possível que tenham tentado também, não me lembro exatamente se era uma cultura comum, né? Os Açores tiveram diferentes ciclos econômicos, mas o tipo de colonização inicial que se deu no Brasil com capitanias hereditárias, capitães que herdavam as capitanias e eram responsáveis pela colonização, esse tipo de colonização ali da década de 1530 no Brasil é o mesmo tipo de colonização que começou a ser feito nos Açores 100 anos antes, né? Então, cada ilha tinha um capitão responsável pela colonização, né? Isso lembra um pouco as relações feudais, né, medievais, né, relações de vassalagem e suzerania, né? Então você tem capitães que são vassalos do rei, mas que são responsáveis de territórios específicos, né? Então são resquícios medievais aí nessa política administrativa, ainda que não seja exatamente a mesma coisa que os feudos medievais. Então, os Açores são colonizados basicamente por portugueses de todos os territórios de Portugal, norte, centro, sul, em diferentes épocas. Muita gente chega no século XV mesmo, mas outras pessoas chegam no século XVI e mesmo posteriormente. Mas não há só portugueses, né? Então, no século XV, nós temos a presença de flamengos, né? Então, hoje seriam belgas, né? Flamengos são da região de Flandres, no norte da Bélgica, né? Alguns capitães colonizadores, capitães donatários de algumas ilhas eram flamengos, né? E deixaram descendência, né? Então, muitos açorianos descendem, claro, na maior parte de portugueses, mas descendem de flamengos, de franceses da região da Bretanha, principalmente, a família Bittencourt, né, que é um sobrenome bem comum no Brasil, inclusive, mas é uma família que se estabeleceu nos Açores e se aportuguesou, né? Esses flamengos também, como Wilhelm van der Hagen, eu não falo flamengo ou neerlandês, mas esse Flamengo, Wilhelm van der Hagen, teve seu nome traduzido para Guilherme da Silveira. Então, toda a família Silveira dos Açores descende desse senhor Flamengo, mas a família Silveira de Portugal continental não tem nada a ver com esse colonizador Flamengo. E, é claro, a presença de pessoas escravizadas africanas também nas Ilhas dos Açores, mas em menor quantidade do que no Brasil, né? Os Açores são ilhas pequenas, são 9 ilhas no meio do Oceano Atlântico, no Atlântico Norte, entre Portugal e os Estados Unidos. Enfim, então há também alguns italianos na colonização inicial de Gênova, espanhóis e mesmo ingleses. A presença de ingleses e então esses colonos vão se misturando com os portugueses e com o tempo esses açorianos têm essa mistura, né? Essa origem comum, principalmente portuguesa, mas descendem também desses colonos estrangeiros, né? E no século XVIII, 1750, mais ou menos, nós temos duas situações. Nós temos o sul do Brasil,
que é de certa forma ameaçado pela presença castelhana em Buenos Aires, né? Os territórios espanhóis aí da América do Sul. É o tempo das guerras guaraníticas na região das Missões, onde hoje fica o Rio Grande do Sul, né? Então, a capital do vice-reino do Brasil é transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, em 1763, por vários motivos. Um deles é o ouro que vem de Minas Gerais, ele chega mais facilmente ao Rio de Janeiro para ser transportado para Portugal, mas também Rio de Janeiro fica mais perto das capitanias do sul do Brasil e pode defender essa região um pouco mais, né? Como eles temiam essa presença castelhana no sul, os portugueses precisavam povoar o sul do Brasil. Já existiam vilas fundadas por bandeirantes, né? Então, nós temos Curitiba, Paranaguá, isso, né? Curitiba foi fundada no fim do século XVII, 1693. Paranaguá também, a fundação da vila é de 1648, ainda que a povoação já existisse antes disso. Em Santa Catarina, os bandeirantes fundam São Francisco do Sul, no século XVII também. A Vila do Desterro, na ilha de Santa Catarina, que hoje se chama Florianópolis. Laguna e Lages, né? São 4 vilas fundadas por bandeirantes em Santa Catarina. E a capitania de Santa Catarina só é fundada em 1720, mais ou menos, né? Então, antes era tudo território da capitania de São Vicente, que se torna a capitania de São Paulo no século XVIII, né? Então, São Paulo era basicamente um estado enorme que englobava o sudeste, centro-oeste e sul do Brasil, né? Era um estado gigante. E aos poucos as capitanias foram se desmembrando, se tornando autônomas, né? Não tinham mais relação com São Paulo. Então, a gente, falando especificamente de Santa Catarina, existiam essas 4 povoações, né? São Francisco do Sul, Florianópolis, Laguna e Lages. Prefiro chamar Florianópolis de Desterro, é o nome original dessa cidade, né? Vila de Nossa Senhora do Desterro, da ilha de Santa Catarina. E no Rio Grande do Sul, acredito que a fundação de Rio Grande seja do século XVIII, não é do século XVII, né? Ok, então precisavam de gente aqui para povoar o sul do Brasil, para garantir a posse dessas terras, né, em nome da coroa portuguesa. E nos Açores, no século XVIII, o que é que nós temos? Nós temos muita gente, né? Então, uma superpopulação, né? Pobreza, claro. Terremotos, né? Então, abalos sísmicos eram muito comuns nos Açores e são ilhas vulcânicas, né? Os Açores estão exatamente no encontro das 3 placas tectônicas, a da Europa, da América do Norte e a da África. Então, é comum que haja abalos sísmicos. E também havia ataques de piratas, muçulmanos, piratas também. Imagino que piratas europeus também fizessem lá os seus estragos. Então, várias situações desfavoráveis, né? Então, o rei Dom João V, que é bisavô de Dom João VI, né? O rei Dom João V propõe a migração, né? Migração massiva de colonos dos Açores para o sul do Brasil, né? Justamente, né? Aliando o útil ao agradável, unindo o útil ao agradável. E, portanto, segundo o Núcleo de Estudos Açorianos da UFSC,
a Universidade Federal de Santa Catarina, são mais de 4.500 açorianos, casais, homens e mulheres, né, que vêm para Santa Catarina entre 1748 e 1756, e mais de 1.500 açorianos para o Rio Grande do Sul. É interessante a gente falar de casais, homens e mulheres, porque na história colonial do Brasil, nós temos homens portugueses vindo para cá, na maior parte, né? Homens portugueses, e na falta de mulheres portuguesas, ou mulheres europeias no geral, o início da colonização do Brasil se dá através de homens portugueses que têm filhos com mulheres indígenas e mulheres escravizadas africanas, né? É claro que com o tempo, por exemplo, se a gente toma a cidade de São Paulo como exemplo, né? A gente tem um português que tem um filho com uma mulher indígena. Então é o que chamavam de mameluco, né? Uma criança mameluca. Vamos dizer assim, se trata de uma família de poder, né? Esse homem português é um homem poderoso. Esse filho mameluco, ou filha, vamos pensar numa filha, ela facilmente conseguiria casamento com um outro colono português, né? Chegado vindo de Portugal. E aí já teríamos um neto, já teríamos uma outra geração que é predominantemente de origem portuguesa, né? E essa origem indígena, claro que isso leva um tempo, né? Décadas, centenas de anos, depende das famílias, né? As famílias de poder, elas vão, digamos assim, embranquecendo aos poucos, né? Então a gente tem uma população bem mestiça no início, né? A população mais pobre continua essa mestiçagem, mas a população digamos assim, as famílias de elite, elas sempre conseguem os casamentos com portugueses que vão chegando, né? Sempre em diferentes épocas, né? Isso vai criando uma elite branca, né? Ainda que a língua falada, a língua mais falada no Brasil até o século XVIII, fosse, na verdade, a língua geral paulista, né? Um tupi que se tornou uma língua franca. Mesmo as pessoas brancas de São Paulo falavam tupi, né? Falavam a língua geral paulista. E porque era a língua do dia a dia, né? E só com o Diretório dos Índios, de 1758, no Marquês de Pombal, é que as línguas indígenas são proibidas e são criados aldeamentos reais em que a língua portuguesa é ensinada a essas populações que não falavam português. E então, o português é de fato a língua materna, a língua falada dentro de casa no Brasil, né, desde o século XVIII, desde 1758, em teoria, né? Depois disso, a partir disso, né? O que é muito interessante. Então, isso é para explicar que nós temos uma grande presença de homens portugueses chegando no Brasil, digamos assim, substituindo as linhagens masculinas indígenas, né? Então, os homens indígenas morrem mais em conflitos as mulheres indígenas e mulheres africanas são muito mais comuns do que mulheres portuguesas, né? Ainda que as mulheres portuguesas tenham vindo, sim. Mesmo no século XVI, nós temos casos de mulheres portuguesas que vieram para cá. E no caso de casais portugueses, nós temos no século XVII casais açorianos que vão para o Pará, né? Então existe uma comunidade portuguesa no Pará que é também forte, mas essa comunidade açoriana de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ela é realmente bem forte e principalmente em Santa Catarina isso se
revela nos falares, principalmente, né? Na maneira no sotaque de Santa Catarina. Eu tive a oportunidade de visitar a Ilha Terceira dos Açores, uma das ilhas açorianas no ano passado, e é muito interessante notar semelhanças, mesmo de vocabulário, coisas que a família da minha mãe diz e algumas delas se dizem só na Ilha Terceira, por exemplo, né? A Ilha Terceira, colonos dessa ilha específica foram talvez dos mais numerosos em Santa Catarina, né? Ainda que na família de minha mãe tenham, acho que tem, né, tem colono de todas as ilhas, basicamente, dos Açores. Eu contei uns 120 antepassados açorianos na família da minha mãe, do século XVIII, né? Então, esse é o contexto, né? Então, essa migração massiva de casais, famílias, né? Que vieram aí há pelo menos 150 anos antes dos italianos e poloneses, dos quais eu tanto falei aí nos meses passados, né? Então, nós vamos falar especificamente da família da minha mãe, Silva, né? A origem de uma família Silva em Santa Catarina, né? Então, origens portuguesas, Ilha Terceira, Açores. Essa foto fui eu que tirei mesmo, ano passado, né? Se não me engano, é do Monte Brasil, inclusive o nome do monte é Monte Brasil, na cidade de Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira. É muito lindo esse lugar. Então vamos começar. Quem é o migrante que dá origem a essa família, né, em Santa Catarina? É João Homem da Costa. Aí vocês vão dizer, ué, não é Silva? Então, uma coisa muito importante a respeito de genealogias luso-brasileiras, isso é muito importante, é que a gente não deve ficar restrito a sobrenomes. Por exemplo, meu sobrenome é Stocco, italiano. Então, na maior parte das culturas europeias, o sobrenome do pai é, digamos, sagrado. Você nem recebe o sobrenome da mãe na cultura italiana, por exemplo. E todo homem, o pai, o avô, o bisavô, o trisavô, vai ter o mesmo sobrenome. Na Península Ibérica, nós temos uma cultura diferente, né? E isso não é pior nem melhor, é só diferente. Não considero que isso seja uma bagunça. Era uma outra maneira de perceber as relações familiares, né? O que acontece na Península Ibérica, tanto em Portugal quanto na Espanha? Hoje em dia, né, então a partir do registro civil, né? O registro civil impõe que o sobrenome seja herdado do pai, né, a partir do século XIX. Então, isso acontece no Brasil, em Portugal. Na Espanha, se não me engano, é outra história. Nem entro no mérito. Mas tanto no Brasil quanto em Portugal, antes do registro civil, antes dos cartórios ou das conservatórias em Portugal, os registros que eram feitos na igreja não exigiam isso, que o seu sobrenome viesse do seu pai. Primeiro que as pessoas, não, em qualquer lugar do mundo, as pessoas não tinham certidões de nascimento, casamento em casa, né? Então eram informações orais, né? Eu me chamo assim porque as pessoas me chamam assim. Então o que acontece? Os sobrenomes na tradição luso-brasileira são homenagens, né? Então, por exemplo, o meu pai é Stocco, minha mãe é Silva. Meu avô paterno é Stocco, minha avó paterna é Jager, meu avô materno é da Silva, minha avó materna é Laurindo. Eu poderia homenagear quem eu quisesse. Eu poderia me chamar Acácio Laurindo Jager, os sobrenomes das minhas avós, e o meu irmão poderia se chamar Diego da Silva Stocco, homenageando os avós. Dois irmãos com sobrenomes diferentes,
né? E no Brasil, às vezes uma pessoa pode aparecer em um documento com um sobrenome e outro documento dá outro sobrenome. Então a gente tem que estar muito atento a outros elementos da história dessa pessoa para poder confirmar que se trata da mesma pessoa. É um trabalho mais difícil, tá? Então, eu tenho um exemplo da família de um amigo, no Brasil mesmo, Curitiba. Curitiba, século XIX. Francisca Xavier Cordeiro. Ela é filha de Francisco Xavier Cordeiro, ou Francisco Xavier Matoso. Mas ela também aparece como Francisca Pires Magalhães. São sobrenomes que estão na árvore genealógica dela. E sim, sim, a gente pode estar falando de pessoas diferentes, mas podemos estar falando da mesma pessoa. Então é preciso procurar inúmeros documentos. Sim, esse trabalho é realmente difícil. Para realmente chegar à conclusão, sim, estamos falando da mesma pessoa. E num próximo vídeo eu posso dar um exemplo bem interessante de como eu consegui provar um homem que dá dois nomes diferentes, que é a mesma pessoa. Mas enfim, é isso. Nós temos uma família Silva que se torna Silva a partir de um momento, mas antes o pai nessa linhagem paterna não era Silva, era João Homem da Costa. Eu já explico de onde que veio esse Silva, de onde eu imagino que tenham tirado. Não é do nada. Às vezes a gente encontra sobrenomes que aparecem do nada. Eles podem ser homenagens a padrinhos. Também acontece um sobrenome que uma pessoa usa em homenagem a um padrinho, alguém que não é nem da árvore genealógica dele, às vezes. Mas enfim, João Homem da Costa, um açoriano, nascido 7 de dezembro de 1708, né? Então, comecinho do século XVIII, reinado de Dom João V, né? Então, só para contextualizar, a gente está falando do período em que o ouro é explorado no seu auge, talvez, em Ouro Preto, em todas as Minas Gerais, né? Para falar no plural, né? As Minas Gerais. Não, mas isso, né? São contextos diferentes. A gente está falando lá dos Açores, né? Então nasce João Homem da Costa, na freguesia de São Miguel o Anjo, ou São Miguel Arcanjo, né? Que é o nome dessa igreja aqui, da imagem, né? Então ele nasceu na freguesia, foi batizado aqui nessa igreja. Também é conhecida como Freguesia das Lajes, né? Na Vila da Praia, Ilha Terceira, Açores, Portugal. É lindinha essa igreja, eu estive lá ano passado. E foi muito bom ter tido essa oportunidade, né? Então, esse é o patriarca dessa família. Eu pedi para o ChatGPT criar uma foto a partir de descrições que eu fiz da árvore genealógica, e aqui seria uma foto meramente enfim, uma foto imaginada, totalmente fake, de João Homem da Costa, né? Esse imigrante açoriano, né? Não digo imigrante porque eu considero que estamos falando do Império Português, então são pessoas que migram de uma colônia, né, dos Açores para outra colônia, né? E não de um estado para outro estado, né? Enfim. Então, aqui nós temos o registro de batismo, né, de João, lá dos Açores, né? Não vou ler tudo, mas só algumas informações. João, filho de Manuel Homem, tá? Natural desta freguesia das Lajes. Eles usavam muitas abreviações, natural, tá? NAL, freguesia, tá? Só freg, né? E de Margarida Nunes, Margarina. Então, nasceu aos 7 do mês de dezembro de 1708, né? Então, nós temos aí o batismo dele. Então, João era filho de Manuel Homem da Costa e Margarida Nunes de Ávila, casados em Vila Nova em 1694. Tá?
Então, com quem João Nome da Costa se casa? Antes de falar do casamento dele, nós temos aqui uma árvore genealógica do João Nome da Costa, gerada pelo site Family Search. Então, isso aqui não fui tudo eu que pesquisei, não, é muita gente que pesquisa isso aqui e coloca essas informações. Na verdade, eu pesquiso a família Silva já, sei, desde que eu tinha. Comecei tudo isso com 15 anos, mas há mais de 10 anos, através do Family Search, eu consegui pegar até o século XVIII e eu tive a ajuda de um grupo de genealogia de Santa Catarina através de e-mail na época e cheguei até o João Homem da Costa, né? Então, até o João Homem da Costa, eu tive uma pesquisa que eu mesmo fiz e que outras pessoas fizeram de maneira paralela, né? Sem saber que eu também fazia. Mas dali para trás, não, eu pesquisei alguma coisa ou outra, mas aqui são outras pessoas que andaram pesquisando. E, por exemplo, o João Homem da Costa é neto de Joana da Câmara, e essa mulher é interessante porque ela descende, por exemplo, da família Bittencourt, né? Eles eram franceses, né? Eu falei da Bretanha no início no vídeo, mas os Bittencourt são normandos, na verdade. Eles eram da Normandia, no norte da França. E aqui, né, ainda nessa mesma família da Joana da Câmara, Diogo Paim, ele era descendente de Jacome de Bruges, né? Não me lembro o sobrenome dele, mas ele era de Bruges, era um Flamengo, né? Então, essa Joana da Câmara é um exemplo daquilo que eu estava falando no início do vídeo, né? Que eles descendiam de portugueses, na maior parte, do reino, né? Que foram professores no século XV, mas que havia ali outros estrangeiros, né? Flamengos, franceses. Então, uma árvore que a gente pode usar como exemplo disso, né? Então, né, como vocês podem ver, né, século XVI, então é uma árvore extensa aí, né, conseguiram pesquisar bastante coisa na árvore do João. E aqui também, imagem gerada por inteligência artificial, né, em segundas núpcias, né, o segundo casamento de João Homem da Costa, em 1745, né, ele se casa então com Catarina Antônia. Ela nasceu em outra ilha, na ilha do Faial, mas foi para a Ilha Terceira, ali eles se casaram. E ela era filha de Jerônimo Garcia e Ana da Silveira. É daqui que nós temos o Silva, tá? Então, é interessante, porque esse casal tem pelo menos uma filha, na Ilha Terceira, Joana Antônia. Não sei, talvez eles tenham algum outro filho. Migram para o Brasil. No Brasil, eles têm outros filhos. E alguns desses filhos vão ter o sobrenome Silva, né? Que é o caso da família da minha mãe. E esse Silva vem da onde dava a materna, Ana da Silveira Silva. Pelo menos é a única explicação que eu consegui encontrar, né, para essa adoção de sobrenome, né? Então, esse é o casal primordial dessa família, né? Então, entre 1748 e 1756, mais de 4.500 açorianos vieram para Santa Catarina, informação que eu já tinha dado no início do vídeo. Essa informação eu tirei do site do Núcleo de Estudos Açorianos da UFSC. E mais de 1.500 açorianos foram para o Rio Grande do Sul. Então, são os estados brasileiros onde a presença açoriana é talvez mais forte. Eu acredito que o Pará também tenha uma presença açoriana importante, mas ela é mais antiga, do século XVII. Então, imagine a dificuldade, né? Se a gente falando dos imigrantes no século XIX, a gente já pode imaginar quão pobres eles eram, né? Na Itália, Polônia, e como foi difícil chegar daqui. Imagina no século XVIII, né? Isso para não falar
quem chegou aqui antes disso, né? E para não falar também da dificuldade que foi para os povos indígenas e africanos, principalmente, né? Indígenas e africanos, o contato, a violência, né? Na colônia. Bom, chegando. Então, João Homem da Costa e Catarina Antônia migram para o Rio Grande do Sul, né? Já era uma capitania, no século XVIII, a capitania de São Pedro do Rio Grande, né? E a vila do Rio Grande já existia lá pro sul do estado, perto de Pelotas. E lá nasceram vários filhos deles. O que nos interessa, que é antepassado da minha mãe, é Félix ou Feliz. No batismo dele está escrito Feliz, mas é o que nós teríamos hoje como Félix. E nos batismos ainda não há sobrenomes associados às crianças, só o nome, primeiro nome, filho de quem, né? Mas depois, nos documentos posteriores de quando ele é adulto, ele se autodenomina Félix José da Silva, né? Filho de João Homem da Costa e Catarina Antônia. Então ele nasceu no Rio Grande a 31 de agosto de 1762, né? Então, a letra desse padre está perfeita, é um registro que a gente pode ler assim bem facilmente, né? Então, Feliz ou Félix, filho legítimo de João Homem da Costa, natural da freguesia de São Miguel, o Anjo da Ilha Terceira, e de sua mulher Catarina Antônia, natural da freguesia da Nossa Senhora da Conceição da Ilha do Faial, nasceu aos 31 dias do mês de agosto do ano de 1762 e foi batizado e recebeu os santos óleos por mim, vigário Manuel Francisco da Silva, nesta matriz de São Pedro do Rio Grande, aos 12 do mês de março do ano de 1763. Foram padrinhos Joaquim Soares e Teodosa Maria de Jesus, solteira, filha de José Soares, né? E aqui também uma imagenzinha gerada por inteligência artificial que representaria o Félix, né? Que é o pioneiro aí, o primeiro Silva da família da minha mãe. Então, 1762, 1962 fez 200 anos, né? 70, 80, 90, 250 anos em 2012, 260 anos em 2022, 263 anos agora em 2025. 263 anos da família, dessa família Silva, porque as famílias Silva são todas bem diferentes umas das outras, como é um sobrenome muito comum, cada família tem uma história diferente, né? Elas não vão todas se encontrar. Como aqui a gente tem um caso, né, que não era nem Silva antes disso, né? Como eu já disse para vocês, a gente não pode se basear muito por sobrenomes para estudar famílias assim. Sobrenomes são, como é que eu posso dizer, bem fluidos, né? A gente não pode assim, eu sou Silva, eu sou parente dele, então porque ele é Silva. Não, não funciona assim. Qualquer sobrenome português é só com a genealogia mesmo para saber de um parentesco, né? Se eu encontrar outro estoco, eu sei que eu sou provavelmente parente, talvez não, mas provavelmente. Mas com sobrenomes portugueses a gente não pode chegar a essa conclusão assim tão facilmente. O que aconteceu? O Félix nasceu em 1762 no Rio Grande. Em 1763 houve uma invasão castelhana. Os castelhanos tentaram invadir o Rio Grande. Isso provocou a fuga das famílias que moravam ali para Santa Catarina. Então, já havia ali 4.500 açorianos na ilha de Santa Catarina, né, Florianópolis. Chegou ainda mais gente a partir de 1763 que veio do Rio Grande do Sul, né? Então foi o que eu escrevi aqui. Em 1763, os castelhanos invadem o Rio Grande, forçando os colonos a migrar para Santa Catarina. Esta pintura de Gaspard Duché de Vancy, 1785, mostra a vila do Desterro, hoje Florianópolis. Alguém pode achar estranho Desterro, o que é Desterro?
Nossa Senhora do Desterro é uma das denominações de Maria, né? Nossa Senhora do Desterro, que é o desterro quando Herodes manda matar as crianças porque tinha medo, porque disseram para ele que o Messias teria nascido e ele tinha medo de perder o poder real, né? Herodes manda matar crianças ali na Judéia e Maria e José fogem com Jesus para o Egito. Então, a fuga para o Egito e a vida fora da terra dela, né? Então, a vida de alguém fora da sua terra, isso é o desterro, né? Então, Nossa Senhora do Desterro é Maria que vive no desterro, que vive fora da terra dela, no Egito, no caso. E vem bem a calhar porque, né, os açorianos são desterrados, né? São tirados da terra deles e, e vem parar numa ilha lá do outro lado do oceano, né? A ilha de Santa Catarina. Mas o nome já era anterior à presença deles, né? O nome de Vila de Nossa Senhora do Desterro. Mas muito interessante a gente ver como era, né? Florianópolis no fim do século XVIII, né? Bem pequeno, né? E os açorianos e famílias que não eram açorianas, né? Famílias coloniais anteriores e escravizados e até mesmo indígenas provavelmente moravam ao longo de toda a ilha, né? E aos poucos foram povoando cidadezinhas do litoral continental de Santa Catarina, né? Então São José, Biguaçu, Palhoça e Porto Belo, Camboriú, e aos pouquinhos eles foram indo migrando, né? Mas no século XVIII eles ainda estavam muito concentrados na ilha e no máximo em São José e Biguaçu. Biguaçu tinha o nome de São Miguel naquela época, né? É um vilarejo que fica no continente bem de frente para o norte da ilha de Santa Catarina. Então, João, homem da Costa Catarina Antônia, se casam na Ilha Terceira, começam a ter filhos lá, vêm para o Rio Grande, continuam tendo filhos, fogem do Rio Grande por causa dos castelhanos e chegam à Ilha de Santa Catarina. Lá, Félix José da Silva casou-se com Maria Joaquina da Ascensão, provavelmente em 1784. Essa data está escrita no registro. É uma data avulsa que está escrita ao lado do registro de batismo do Félix. Pode ter relação com a data de casamento dele. E ele se casa ali na ilha de Santa Catarina, muito provavelmente, com Maria Joaquina, né? E ela era filha dos terceirenses Francisco Vicente e Maria da Boa Nova, né? Eu também tive a oportunidade de visitar a igreja onde eles se casaram, em Angra, na Ilha Terceira. Francisco Vicente e Maria da Boa Nova, é a igreja da Conceição. Muito bonita, inclusive, né? Então, o Félix José da Silva se casa com essa mulher, também imagem gerada por inteligência artificial. E ali na ilha de Santa Catarina, mais especificamente na povoação, na freguesia de Nossa Senhora das Necessidades, que hoje é o bairro de Santo Antônio de Lisboa, no norte da ilha de Santa Catarina, no norte de Florianópolis, nasce Inácio José da Silva. Então, Inácio José da Silva é filho de Félix José da Silva e neto de João Homem da Costa, tá? Então, Inácio José da Silva, nascido a 19 de agosto de 1797, em Santo Antônio, ilha de Santa Catarina. Faleceu a 9 de outubro de 1868 em Camboriú, né? Então, aqui, nessa transição do século XVIII para o século XIX, a família Silva sai da ilha e vai para Camboriú, né? Hoje, Balneário Camboriú, provavelmente ali o bairro da Barra, que é onde está a igreja histórica, se eu não me engano, acho que deve ser o bairro mais antigo ali da cidade. Mas ele se casou, provavelmente ainda lá na ilha de Santa Catarina, com Rita Maria de Jesus, nascida em 1804, ali em Desterro. Ela
ela já tinha, a família dela já era um pouco diferente. Ela não era filha ou neta de açorianos. Ela tinha origem portuguesa, espanhola e indígena, mas eram origens mais antigas no Brasil, né? Então, ela não tinha antepassados açorianos chegados em meados do século XVIII, como toda a família do Inácio, né? O Inácio era neto de açorianos por parte de pai e de mãe, né? Então, os dois se casam e toda a família vai para Camboriú, né? Então, é bem interessante a gente notar as migrações. Esse é um dos aspectos interessantes da genealogia luso-brasileira. Quando a gente estuda genealogia dos imigrantes italianos, alemães, poloneses, por exemplo, os italianos, se a gente fizer um estudo dos últimos 500 anos, lá desde o início dos registros eclesiásticos em 1500 e pouco, né? A gente vai notar que muito provavelmente os imigrantes que vieram para o Brasil, por exemplo, a gente descobre lá a cidadezinha de onde eles vieram. A gente vai fazer a genealogia, a gente vai provavelmente encontrar que basicamente todos os antepassados deles nasceram naquela mesma cidadezinha, ou no máximo em cidadezinhas próximas. Não existia muita mobilidade, nem geográfica e nem social. A Europa era muito difícil mudar de vida. Se você era camponês, não existia muita oportunidade muito para onde ir, né? Pelo menos por uma observação geral de camponeses, né? É claro que as coisas não são assim. Sempre há exceções, sempre tem uma Joana d'Arc, nascida camponesa, que ganha o prestígio do rei da França, enfim, sempre tem uma exceção. Mas no Brasil, a gente vê mais mobilidade geográfica, a gente vê as pessoas migrando muito entre as capitanias, a gente vê gente que vem lá de Minas Gerais para Santa Catarina, mulher, homem, a gente tem uma mobilidade bem interessante. E a gente tem estratos sociais se misturando mais no Brasil, né? Tudo bem que aqui a gente não tem uma nobreza como a da Europa, a gente não tem duques e reis e príncipes até 1808, né, que é quando a corte vem para o Brasil. A gente tem soldados, capitães, governadores, bandeirantes, a gente tem pessoas atrás de fortuna. E, e nisso, pessoas com algum poder social se misturam mais ou menos com pessoas mais pobres. Então, a gente tem histórias mais interessantes, né? A gente tem histórias como a da Chica da Silva, que de mulher escravizada passa a mulher rica casando-se com. Na verdade, ela não era casada oficialmente, né? Mas vivendo com o contratador lá, o responsável pela exploração de diamantes, se eu não me engano, em Diamantino. A gente tem inúmeras histórias curiosas no Brasil. E isso torna a pesquisa genealógica luso-brasileira bem mais curiosa, bem mais interessante, pelo menos das pesquisas que eu tenho feito, né? Então, continuando, aqui a família já chegou a Camboriú. José Inácio da Silva, então, ajudando vocês, José Inácio da Silva, filho de Inácio José da Silva, neto de Félix José da Silva, bisneto de João Homem da Costa, né? Então, José Inácio da Silva, nascido em Camboriú na década de 1820, faleceu em Itapocu, hoje é município de Araquari, ali mais por norte de Santa Catarina, a 27 de junho de 1899. Então, ele se casou com Laurinda Tomásia de Jesus, que era sua prima em segundo grau. Ela também era bisneta de João Homem da Costa e Catarina Antônia, né? E toda a família dela era açoriana, né? A família do José Inácio da Silva era açoriana por parte de pai, e um pouco mais antiga,
por parte de mãe, principalmente de famílias portuguesas e pouco espanholas, e tem um pouco de indígena ali também, né? A família da mãe do José Inácio. E eles se casaram na igreja de Porto Belo, a 17 de abril de 1841. Né? Fotos geradas por inteligência artificial, eu acho sempre bom, sempre importante dizer isso para ninguém achar que são fotos de verdade. Não são. É, Eu tinha alguma coisa a declarar aqui sobre José Inácio da Silva. Não, eu queria fazer um comentário sobre o fato de que ela também era bisneta de João Homem da Costa. João Homem da Costa e Catarina Antônia, esses dois açorianos, eu posso dizer que na família da minha mãe eles são o principal casal açoriano, porque eles aparecem 4 vezes na árvore da minha mãe. Meu avô materno descende 3 vezes, por 3 linhas, 3 linhagens, ele descende desse casal. E minha avó materna descende também de João Homem da Costa e Catarina Antônia. Então, meu avô e minha avó têm um parentesco antigo e nem sabiam disso. Eles têm alguns outros antepassados em comum, na verdade. Ok, então ainda estamos em Camboriú, né? Século XIX. Então aqui o Brasil já é independente, né? Desde 1822. E aqui nós temos Cristino José da Silva e Germana Dionísia de Jesus. Também são fotos geradas por inteligência artificial, tá? São os bisavós paternos do meu avô materno, né? São os pais do avô paterno do meu avô materno. Né? Então, Cristino nasceu em Camboriú a 24 de julho de 1853, tendo sido batizado na igreja de Porto Belo. Casou-se com sua prima em terceiro grau, Germana Dionísia de Jesus. Ela também descendia de João Homem da Costa e Catarina Antônia. Né? E, e ela, por parte de mãe, descendia de açorianos, mas o pai dela, Luiz de Souza de Oliveira, veio da freguesia de Avintes, Vila Nova de Gaia, Porto, Portugal. Então, o pai dela veio diretamente do norte de Portugal para o Brasil no século XIX. Mas a família da mãe dela era descendente desses açorianos lá da leva de 1750, né? Cristino e Germana casaram-se em Camboriú a 29 de outubro de 1866 e foram das primeiras famílias do litoral a penetrar no Vale do Itajaí, né? 20 anos após a fundação da colônia Blumenau. Considerando que Blumenau, a colônia alemã, né, foi fundada em 1850, pelo que eu vi no Google, ali em 1870 os dois passam a morar no Vale do Itajaí, né? Então, acredito que havia poucas famílias de origem portuguesa né, do litoral de Santa Catarina se aventurando ali entre os imigrantes alemães no Vale do Itajaí. Eles foram um exemplo de famílias do litoral que foram para lá, né? Pioneiros, digamos assim, né? Considerando que a família né? Então, essa é a família do meu avô materno, eles vão pro Vale do Itajaí, né? Na década de 1870. A minha avó materna nasceu em Bombinhas, no litoral de Santa Catarina, em 1939, e só na década de 40 é que vão pro interior de Santa Catarina, né? Então, tem uma diferença bem grande aí de ocupação do interior. Da família do meu avô materno saiu do litoral de Santa Catarina já há mais tempo do que a família da minha avó materna, né? Então, digamos assim, a família do meu avô materno se desconectou mais da herança açoriana do que a família da minha avó materna. Eu consigo perceber isso nos relatos de festas, por exemplo, que que a família da minha avó fazem. É, São memórias da mãe, da minha avó,
lá de Bombinhas. Tem uma influência açoriana, né, no Terno de Reis, que são os cantos no Dia de Reis, né, os cantos religiosos, entre outros festejos. Enquanto que a família do meu avô materno conserva essa açorianidade nos falares, né? O falar açoriano, o falar catarinense ali, muito particular, vocabulário específico, mas eles se descolam dessa cultura primordial açoriana do litoral, convivendo com famílias de origem italiana, alemã, ali no Vale do Itajaí, né? E eu tenho documentos aqui que eu consegui diretamente do Arquivo Público de Santa Catarina, é, um de 1870 e outro de 1875. Em 1870, o Cristino José da Silva compra terras em Rio do Oeste. Eu não sei como era o poder aquisitivo do Cristino. Eu não sei se ele vendeu terras em Camboriú para poder comprar terras no Vale do Itajaí. Eu não conheço todos os elementos para criar essa micro-história, né? Mas o que a gente tem aqui, né? A gente tem um grupo de pessoas de origem portuguesa: Manuel Joaquim Homem, Florencio Pereira da Silva, Alexandre José da Silva, Cristino José da Silva, moradores da freguesia de Camboriú, tema da Vila de Itajaí, que se propõe comprar do Estado 800 braças de terra, né? E no lugar denominado Rio do Oeste. Então, isso foi em 20 de outubro de 1870, né? Em 1800. Isso aqui são documentos enviados ao presidente da província de Santa Catarina, né? Inclusive com um selo imperial aqui, com a imagem de Dom Pedro II, né? E aqui é 20 de fevereiro de 1875, né? Então, Colônia Blumenau. A gente tem aqui de novo o Cristino José da Silva, né? José da Silva. E um outro grupo de pessoas de origem portuguesa, né? Mas, enfim, luso-brasileiros, né? Desejando estabelecer as culturas deles no Alto Itajaí, às margens do Braço do Sul. É difícil determinar exatamente de que lugares a gente está falando, né? Porque existe uma localidade chamada Braço do Sul, ao norte do Blumenau, mas as margens do Braço do Sul, eu não consigo determinar com certeza, né, quantas terras esse homem tinha ao longo do Vale do Itajaí. É uma coisa que eu precisaria estudar mais. Mas, de fato, eu acredito que ele tenha comprado várias terras, porque o avô paterno do meu avô materno tinha um sítio muito bom, tinha boas terras em Subida, né, no município de Ibirama, um engenho de farinha, e quando ele morreu, meu bisavô ficou com esse sítio, um irmão do meu bisavô tinha mesmo um carro, então era uma família que vivia bem no interior. Não sei, provavelmente lá no litoral não era essa a situação deles, mas quando eles se mudaram para o Vale do Itajaí, eles prosperaram, né? Provavelmente com a agricultura, com essas culturas que eles desejaram estabelecer. Não sei o que exatamente eles plantavam, mas prosperaram, né? O Cristino José da Silva, bisavô do meu avô, prosperou quando se mudou ali para o Vale. E esses seriam os avós paternos do meu avô, né? Então, José Cristino da Silva e Maria Jesus da Conceição. Também são imagens geradas por inteligência artificial. Eu usei a foto do filho deles, que existe de verdade, para criar a foto
dos pais, né? E o José Cristino da Silva guarda semelhanças com o filho, e essa mulher guarda algumas semelhanças com meu avô. Então, José Cristino da Silva, nascido em Rio Morto, hoje é Indaial, né? Tá ali perto de Blumenau, a 23 de abril de 1871, e falecido na Subida, Ibirama, a 28 de julho de 1926. Casou-se com Maria Gertrudes da Conceição, em Blumenau, a 11 de outubro de 1892. Ela tinha origem portuguesa dos Açores por parte de pai e origens coloniais mais antigas por parte de mãe. Também açoriano, mas também portugueses de diferentes regiões, bandeirantes, indígenas, espanhóis, judeus sefarditas, até neerlandeses. Havia bastante. Era uma família bem heterogênea, várias origens diferentes, mesmo que a maior parte da família dela fosse de origem portuguesa, mas portugueses que vieram de regiões diferentes, chegaram ao Brasil em épocas diferentes, né? Mas, de qualquer maneira, ela também tem bastante origem açoriana, né? A Maria Gertrudes da Conceição. Então, só lembrando, José Cristino da Silva, filho de Cristino José da Silva, filho de José Inácio da Silva, filho de Inácio José da Silva, filho de Félix José da Silva, que era filho de João Homem da Costa. E meu bisavô, a única foto que é de verdade, pai do meu avô materno, né? Então, Antônio José da Silva, meu bisavô materno, paterno, né? Porque que é da parte da minha mãe e do meu avô materno, né? Então, meu bisavô materno, paterno, nascido a 13 de junho de 1905, no Morro Pelado, isso é o que está escrito na certidão de nascimento dele, mas que fica ali perto da subida, né? Entre a Piúna e Ibirão. Não sei exatamente onde meu bisavô teria nascido. Não sei se seria no sítio onde ele viveu a maior parte da vida dele, ou se foi em algum outro lugar. E faleceu em Blumenau a 4 de julho de 1979. Uma coisa interessante sobre ele é que ele era, já desde a década de 30, muito provavelmente, na década de 30, acredito que ele tenha conhecido o Espiritismo, a doutrina espírita que se tornou tão popular no Brasil, né? Nasceu na França no século XIX, chegou ao Brasil, tornou-se extremamente popular, hoje os franceses nem sabem direito o que é isso, e tornou-se uma religião no Brasil, enfim, deixou muitos descendentes espíritas, né? É uma família aí, pelo menos desde a década de 30, que já era espírita, né? Um dado curioso sobre Antônio José da Silva, meu bisavô. Que eu fiz uns mapas só para mostrar essa mobilidade geográfica, né? Como essa linhagem de homens, lá do João Homem da Costa até meu bisavô Antônio José da Silva, como eles perambularam. Então, nesse mapa aqui, a gente consegue ver, né, o Brasil aqui embaixo, né, a África, né, e aqui em cima a Península Ibérica, então Portugal aqui na ponta. O arquipélago dos Açores fica bem aqui no meio do Oceano Atlântico, tá? Então aqui eu pus a Ilha Terceira, que é de onde o João Homem da Costa veio, né? Aqui vocês conseguem ver um pouco mais da distância, então Portugal está aqui, e o arquipélago dos Açores. Leva mais ou menos umas 3 horas, talvez, de voo, né? Entre Lisboa e a Ilha Terceira, né? Esse trajeto que eu fiz ano passado, né? Então, daqui saiu João Homem da Costa, né? Navegar esse mar todo até o Rio Grande do Sul, lá entre 1748 e 1750. Em 1763, fugiram do Rio Grande por causa dos castelhanos e vieram parar no norte da ilha de Santa Catarina, Santo Antônio de Lisboa, né? Então, Félix José da Silva nasceu no Rio Grande e Inácio José da Silva nasceu aqui no norte da ilha de Santa Catarina em 1797. Tá? Ali ele se casa, o Inácio,
e se muda para Camboriú, Balneário Camboriú, né? Na época não se chamava Balneário, era só, não era nem uma cidade nem nada, era um povoadinho, né? E ali na década de 1820 nasce José Inácio da Silva. Em 1853, Cristino José da Silva também nasce aqui, o bisavô do meu avô. E é o Cristino que se muda aqui para o Vale do Itajaí. Não sei se ele morou em vários lugares diferentes, né? O que eu pude notar é que ele comprou várias terras no interior. Mas o avô do meu avô nasceu, pelo menos no registro de batismo, diz que ele nasceu no Rio Morto, que é em Dayal, né? Então, pertinho de Blumenau, tá? Na certidão de nascimento do meu bisavô, diz que ele nasceu no Morro Pelado. E o meu avô materno nasceu na Subida, né? Município de Ibirama. E meu avô migrou nos anos 70 para São José dos Pinhais, onde eu nasci, né? Essa migração massiva de catarinenses nos anos 70, né? Para Curitiba, né? Para a região de Curitiba. Então a gente tem aí, né, essa história de imigração aí por todo o sul do Brasil dessa família Silva, né? É muito interessante. São 8 gerações até minha mãe, né? Félix, Inácio, eu, José, Cristino, José Cristino, Antônio, Lamartine e a minha mãe. São 8 gerações de Silva, né? Desde 1762, no Rio Grande, até minha mãe nascer. Esqueci de pôr a minha mãe aqui na história. Ela nasceu, em Presidente Getúlio, que é aqui do ladinho de Ibirama, né? E veio com meu avô, né? Nos anos 70 para eles chegaram a morar em Blumenau nos anos 70 ali, antes de vir para a região de Curitiba. E um dado super curioso sobre DNA Y. Esse dado é bem interessante. Eu testei o meu avô, com o laboratório Living DNA, e o DNA Y do meu avô é RA2070. Esse subgrupo pertence ao subgrupo RL21, tá? E é um grupo celta insular. É um grupo muito comum na Escócia, né? Principalmente pelos resultados que eu vi na internet, né? E o ancestral mais recente em comum entre essas pessoas que pertencem ao grupo RA2070, o ancestral mais recente teria vivido lá no século V, 400 e poucos anos depois de Cristo. O que isso significa? Que a gente tem uma linhagem Silva no sul do Brasil, que veio lá da Ilha Terceira, João Homem da Costa, filho de Manuel Homem da Costa. O sobrenome ali, voltando algumas gerações, era Homem. Em algum momento, algum escocês, inglês, algum homem das Ilhas Britânicas foi ou para a Península Ibérica ou diretamente para os Açores. Como a gente tem um ancestral em comum do século V, a gente pode supor, né, por exemplo, no século V, não existiam os anglo-saxões, né, os povos germânicos que deram origem à Inglaterra medieval não tinham chegado ainda às Ilhas Britânicas. O que a gente tinha nas Ilhas Britânicas eram povos de origem celta, romanizados, cristianizados, como as lendas do Rei Arthur e tal. Então, povos de origem celta, né? E quando os povos germânicos, anglo-saxões, jutos, né, chegam às Ilhas Britânicas, muitos galeses, né, começam a fugir, migrar para a Bretanha, na França,
e para Galícia, no norte da Espanha, né? Então, acredito que muitas linhagens de homens celtas lá de Gales no século V, né, 400 ou 500, na verdade, no século VI, provavelmente em 500 e pouco, que tenham chegado à Galícia, no norte da Espanha. Acredito que essas linhagens tenham se espalhado e se difundindo para o sul para o sul, para o norte de Portugal e acredito que seja uma possível explicação, né? Nós temos também ingleses que se estabeleceram na corte portuguesa no fim do século XIV, no início do século XV, quando João I de Portugal se casa com Filipa de Lencastre, que era inglesa. Então é possível que alguns desses ingleses que se estabeleceram em Portugal a partir da influência dessa rainha inglesa tenham ido para os Açores. A gente tem piratas, comerciantes ingleses que podem ter ido para os Açores ao longo dos séculos XV, XVI e XVII e ter deixado descendentes. Eu aposto mais numa origem mais antiga. Como a gente tem uma grande migração de galeses lá em 500 e pouco depois de Cristo, né? Quando os anglo-saxões invadem ali a Inglaterra, esses galeses fogem, chegam até o norte da Espanha. Eu acredito que talvez essa linhagem RA 70 seja de um homem celta que tenha chegado ali à Península Ibérica há 1.600 anos, enfim, mais ou menos isso. Mas isso é uma especulação, não dá para ter certeza de quando essa linhagem chegou à Península Ibérica ou aos Açores, mas que ela é uma linhagem celta das Ilhas Britânicas, ela é, né? Então, essa família está na Ilha Terceira pelo menos desde o século XVI. Antes disso, antes do século XVI, em algum momento, ela veio das Ilhas Britânicas, né? Essa linhagem de homens, né? O que é um dado muito interessante, mas é algo que só vai se refinar com mais estudos, mais testes genéticos em outras linhagens. Enfim, esse vídeo foi longo. Como eu disse, eu gosto bastante de falar sobre genealogia luso-brasileira. Espero que vocês gostem do vídeo. E a gente se vê. Eu pretendo fazer um vídeo por mês agora, e explorar sempre um dado diferente e tal. Ainda não tenho certeza se eu vou voltar a falar de alguns aspectos de imigrantes, de pesquisa sobre imigrantes no próximo vídeo, ou se eu ainda vou, se eu vou falar sobre essa questão de sobrenomes luso-brasileiros, né? De como é um pouco difícil a pesquisa nesse sentido. De qualquer forma, eu vou fazer esses dois vídeos, eu só não sei exatamente ainda qual vai ser o tema do próximo. Então, é isso. Obrigado.